Boa noite, amigos. Boa noite a todos, queridos trabalhadores do Centro Espírita Seara de Luz e todos os irmãos que partilham deste canal. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. No dia em que comemoramos 39 anos, que não é fácil, eu bem sei, só nos cabe rogar ao Mestre Jesus que fortaleça a todos vocês para permanecerem diante das dificuldades que possam surgir, mantendo a sua paz, a sua força, o desejo na prática do bem, do trabalho com Jesus e para Jesus. Que assim seja, meus irmãos. E participando do aniversário da casa, nós hoje vamos tratar do livro de Caibert Schubert, as parábolas e os ensinos de Jesus, e hoje somos contemplados com a parábola dos dois filhos. Eu vou fazer uma leitura para que façamos uma interpretação à luz de Caibert Schubert e também as interpretações que caibam a cada um de nós. Inicia assim a parábola de Jesus. Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele respondeu: Irei. Irei, Senhor. E não foi. E chegando ao segundo, disse-lhe o mesmo. Porém, este respondeu: Não quero. Mais tarde, tocado de arrependimento, foi. E Jesus pergunta: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Isso está registrado em Mateus, no capítulo 21, versículo 28 a 31. Interessante essa passagem, porque traz algumas reflexões que nós possamos observar ao decorrer. Caibert Schubert faz uma análise sobre a postura. Ele divide em 3 aspectos essa parábola. Na primeira, ele faz o seguinte comentário: ensina esta parábola que a vontade de Deus é que tenhamos vontade para trabalhar, não só em proveito nosso, mas em proveito dos nossos semelhantes. Ao passo que não é vontade de Deus crermos sem trabalho, isto é, cegamente, sem obras. Vamos fazer então uma análise separada. A primeira parte e a segunda parte. A primeira parte ensina a parábola que é vontade de Deus, é que trabalhemos não só em nosso proveito, mas em proveito do nosso semelhante. Vamos analisar essa parte partindo do seguinte princípio. Analisando sobre esse aspecto que comenta Caibert Schubert, nós vamos observar que é importante e é necessária a lei de trabalho que está nas leis morais contidas no Livro dos Espíritos, a importância que Deus faz com que cada um de nós, esperando que cada um de nós tenha o desejo de se fortalecer através do trabalho, na busca dos conhecimentos, de novos episódios, porque cada episódio serve de lição para nós. Cada fase que nós passamos na vida, seja ela na nossa infância, quando nós nos voltamos para os estudos,
seja na nossa adolescência, seja já como profissionais jovens, maduros, em que buscamos não só a nossa melhora, e que é lícito o trabalho, desde que o trabalho seja um trabalho honrado, um trabalho dentro da ética, um trabalho dentro da honradez, em que você com o seu suor obtenha os recursos para que você possa investir, quer em estudos, quer em um patrimônio, para beneficiar a você e aos seus, se faz necessário a compra de uma casa, a compra de um carro, o estudo de um filho, a educação que você possa dar aos seus filhos, a sua esposa, cooperando, trabalhando juntos, com um único propósito, é necessário. Deus vem dizer que trabalhemos para as nossas melhoras, em busca das nossas conquistas, mas que não é só isso o importante. O importante é também trabalhar em prol do outro. Olha, quando você trabalha, você é um pai de família, para quem você trabalha? Você trabalha para o seu conforto, mas você trabalha para o conforto da sua esposa, para o conforto dos seus filhos. Você já está fazendo em prol do outro. Você busca algumas melhoras para os seus pais, não é verdade? Quem não quer melhor para os seus pais? Uma boa moradia, uma moradia digna, uma alimentação justa, não é verdade? Um bom médico, um bom plano de saúde. Faz parte. É necessário que cada um busque os conhecimentos necessários para conhecer a ciência, para conhecer a realidade política, para poder tecer comentários, para ter uma definição do certo e do errado. É necessário. Então que nós trabalhemos por nós, mas não esqueçamos que isso não é o mais importante. O mais importante é nós termos uma vida voltada também para uma vida futura, para uma vida espiritual. E como nós podemos moralmente fazer alguma coisa já na vida de hoje pela vida futura? Através do bem que você possa praticar para toda a humanidade. Desde que seja para os seus semelhantes, para aqueles que você nem conhece. Por exemplo, algumas pessoas dizem do trabalho: eu não vou fazer escada para ninguém subir. Mas será que você está fazendo escada para o outro subir ou você está fazendo escada para você subir? Ou é o seu orgulho que faz com que você se ache no direito de não fazer pelo outro? É isso que ele quer dizer aqui. É isso que fazer a vontade de Deus é trabalhar em proveito próprio, na busca do conhecimento, na busca do conforto material para si próprio, mas trabalhar também em prol do outro. E quando ele diz, ao passo que não é vontade de Deus, não é da vontade de Deus, quando crermos sem trabalho, isto é, cegamente, sem obras, já diz Tiago, né, o apóstolo, em que a fé sem ação é cega, não adianta. Então a gente precisa, a fé sem obra é nula, então a gente precisa de obras para configurar a nossa fé. Se você tem fé em alguma coisa, você tem que fazer por onde ela acontecer. Você tem que trabalhar nesse sentido. E no que diz respeito à fé, é nós não nos deixarmos nos iludir por pessoas que trazem para a gente as verdades e a gente não é obrigado a aceitar as verdades dos outros. É preciso que nós tenhamos uma confiança em si próprio. Olha o que disse o primeiro. O primeiro disse, primeiro filho, não, eu vou, senhor, mas não foi. Vamos confiar quando ele disse que eu vou e não foi? Ele cometeu um erro de ética já ali fantástico, né? Um erro de ética quando ele mentiu. Ele mentiu para o pai, dizendo que ia, mas não ia. Ele sabia que não ia. Por que ele sabia que não ia? Porque ele acreditava que ficar na maresia, como nós dizemos, ele ia receber todas as benesses. E para ele, aquilo seria a fantasia,
o ideal, enquanto que o segundo, não, eu vou trabalhar, porque se um dia papai se faltar, se ele me faltar, como é que eu vou dar continuidade se eu não souber como conduzir os trabalhos da nossa família? Isso é interessante. Na segunda parte ele diz, a parábola, na parte que se refere ao filho que disse que iria, mas não foi, entende também com esses anciões e sacerdotes que, assumindo a tarefa de guiar para a verdade, os moços e os que lhe estão sujeitos se mantêm em um exclusivismo condenável, apagando até das almas alguma centelha de fé que lhe foi dada. É importante, essa análise que Caibé Schubert faz dessa parábola é algo fantástico. O que podemos tirar de proveito dessa abordagem de Caibé Schubert? O primeiro, aquele que disse que ia, mas não foi, assumindo, é como esses anciões, esses sacerdotes, e hoje nós vemos ainda tantas pessoas, né, de algumas religiões, em que eles se mantêm naquela ideia de que eles são e devem ser considerados os intermediários entre Deus e a humanidade. Esse exclusivismo condenável, né, em que subjuga o outro, subjuga as possibilidades que o outro possa ter, achando que só ele, e aí ele tira proveito dessa realidade. Não, isso é condenável realmente, é uma atitude condenável. Essas pessoas que se acham senhores de si, donos das verdades e o único representante na terra de Deus, e que todos os outros estão a eles subordinados, e aqueles que a aceitam, nossa, é lamentável, é muito lamentável que algumas pessoas ainda considerem assim, né? Imaginando de que como Deus morreu na cruz, eles imaginem ainda que ele morreu na cruz para me salvar. Então eu estou salvo porque fui convertido a seguir Jesus. Antes eu não conhecia Jesus. A partir do momento que eu conheci Jesus, eu estou salvo. Como que o indivíduo não tivesse nenhuma obrigação, né? Não precisasse fazer nenhum esforço pela sua transformação, para conhecer os seus erros, para trabalhar em busca das suas virtudes. E também na segunda parte aqui ele diz, eu até, para fazer um comentário mais justo sobre essa segunda parte, eu li o livro de Emmanuel, me perdoe, eu não me lembro o nome do livro agora, em que ele dizia, no livro, Emmanuel falava sobre aquelas pessoas que matavam o outro, e que matar para a maioria da humanidade, o conceito é que você pegue uma arma e tire a vida do outro. Mas não é só assim que alguém mata alguém. Quando eu li aqui essa passagem, essa observação que faz Caibé Schubert, é interessante. Quando ele diz, apagando até das almas algumas centelhas que lhe foi doada. Quando você apaga ou a fé ou a esperança de alguém, de se transformar, de buscar ele próprio, através do seu próprio esforço, as verdades tão necessárias para que o indivíduo possa, através dessa compreensão, se libertar. Quando você elimina da pessoa essa possibilidade, cegando as pessoas para essas possibilidades, apenas alegando que só você tem essa condição, e o indivíduo aceita cegamente
essa ideia, não é fácil. Não é fácil. E por fim, o filho que tardou disse que não ia, mas foi. Entende esses publicanos e meretrizes que demoram, como é sabido, mas afinal mudam de vida e se tornam mais das vezes grandes obreiros da seara divina. E para este exemplo, nós temos que recorrer ao Evangelho. Pelo menos eu estou recorrendo ao Evangelho para trazer como exemplo aqueles que caminhavam, trilhavam por um lado diferente, como é o caso do apóstolo Paulo, não é? Que perseguindo e matando os cristãos, se converte, e quando se converte e passa a aceitar, compreende o cristianismo puro, na sua mais bela pureza, ele então passa a ser o grande obreiro da seara divina, se não o maior obreiro da seara divina. Não é? Nós vemos Maria de Magdala, que também não foi diferente. Atitudes condenáveis, ainda na sua juventude, de beleza, de conquistas materiais, mas quando se encontra com Jesus e troca um certo diálogo, ela passa a compreender as verdades e abandona aquela vida e segue. É aquele que disse, não vou. E começou vivendo diferente. Mas depois, quando Jesus conversa e ela reflete sobre as verdades e as dores que ela sofria até então, ela se converte e vai cuidar de leprosos até a sua morte. Então, são essas pessoas que eu estou trazendo como exemplo, mas que cada um de nós pode ser, pode obter essa transformação. E desde que, sinceramente, possamos avaliar aquilo que nós éramos, o que passamos a ser depois que conhecemos a doutrina dos Espíritos, e como fazer, encarando frente a frente as nossas incompreensões, as nossas dificuldades, compreendendo os nossos equívocos, os nossos erros e buscando a transformação, pedindo forças ao Mestre Jesus e aos Espíritos de luz que nos encaminhem na prática do bem e arregaçando as mangas, trabalhando na fraternidade e na caridade, visando o bem do próximo. Despertamos para a liberdade. E aí nos libertamos de todo o passado delitoso. É isso que Caimé Schubert quer dizer a respeito dessa parábola. Uma coisa interessante que me chamou bastante a atenção foi quando Jesus, aqui no final da parábola, ele diz: em verdade vos digo, publicanos e meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Entrarão primeiro que vós no reino de Deus. O que será que ele está dizendo? O que é que ele estará dizendo? Com quem ele estará falando? Porque, olha, quando alguém diz, entrarão primeiro que vós no reino de Deus, ele está falando de alguém
com alguém que, agindo da forma que está agindo, não vão entrar no reino de Deus, e aqueles que ainda praticam erros, equívocos, ainda vão conseguir entrar primeiro que eles. Quem? Para que ele está falando isso? É esse o questionamento que eu estou fazendo aqui agora. Lendo essa parábola com mais carinho, eu fiquei detido com relação a isso. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec trata da honrai vosso pai e vossa mãe, e no capítulo 23, se não me falha a memória, também do Evangelho segundo o Espiritismo, na moral estranha, Allan Kardec faz um comentário que é muito importante. Observe, ele diz que algumas frases que Jesus expressou, é preciso que para que nós tenhamos um entendimento à luz da verdade, é preciso que nós voltemos no tempo, ao tempo de Jesus, e possamos viver como ele viveu naquele tempo. Porque o vocábulo dos hebreus era muito pobre. E algumas expressões que eram utilizadas em algumas regiões não tinham o mesmo sentido em outras regiões. Então, para que a gente possa compreender de fato o que Jesus queria dizer em certos momentos, segundo Allan Kardec, é preciso que nós voltemos e passemos a viver no tempo em que ele viveu. Ou seja, temos que voltar no tempo e no espaço para poder compreender melhor. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque essa expressão ficou meio vaga para mim. E observem, nós voltando no tempo, precisamos analisar o que é que Jesus vivia naquele dia, quando ele utilizou essa expressão. Aquele dia representava o quê? Então nós vamos observar que ele está no templo e era na última semana em que Jesus estava com os seus discípulos antes da sua desencarnação. Ele desencarnaria, ou seja, seria crucificado na quinta-feira. Ele havia chegado em Jerusalém no domingo. E aí nós temos aquela entrada maravilhosa de Jesus, o famoso Domingo de Ramos, comemorado pela Igreja Católica, né? Que Jesus entra com o jumentinho e todos jogam roupas, enfim, para que Jesus passe por cima, e alguns vão pegar galhos verdes para como que coroar, dar um símbolo de coroação, que era o que eles faziam com relação à coroa do rei, não é? Jesus tinha subido de Jericó para Jerusalém, tinha acabado de fazer a cura dos leprosos, a cura do cego de Jericó, e tinha dito aos seus discípulos pela última vez, a terceira e última vez, quando ele diz que o Filho do Homem é a última vez que sobe com vocês a Jerusalém, porque ele será crucificado. Bom, não vamos entrar em detalhes, mas é importante que a gente saiba, procure compreender o porquê. O porquê. Jesus entra no templo, quando Jesus chega, aquela passagem maravilhosa do Domingo de Ramos, que ele adentra em Jerusalém, ele vai direto ao templo. E quando ele chega no templo, ele fica olhando abismado, porque o que é que ele vê no templo? Ele vê no templo uma movimentação incrível, porque, claro, era a Páscoa e tinha gente chegando de todos os lugares. Era uma semana. O judeu ainda hoje,
demanda de uma semana nos seus rituais comemorativos, né, da Páscoa. Então, o que é que acontece? Acontece que quando Jesus adentra o templo, ele olha e vê uma série de pessoas fazendo comércio dentro do templo. O templo não era para fazer comércio. E ele se abisma com aquilo. Ele fica irritado com tudo aquilo. E ele, então, quando ele usa a grande frase, quando ele diz: a minha casa é uma casa de oração, e olha para os fariseus, para os saduceus e para os anciões e diz: vós fizestes dela um comércio, um covil de ladrões. E em seguida sai derrubando todos aquelas quisquinharias, aqueles bodes que eram vendidos para fazer oferta, bode, carneiro. Ele sai derrubando tudo e tirando tudo, limpa o templo e vai curar cegos e aleijados. Ele não dorme em Jerusalém. Durante essa semana toda, ele desce e vai dormir em Betânia. Então, ele, assim que ele comete esta atitude no templo, porque é importante que se diga que a coisa mais grave, um dos mais graves erros, é utilizar-se do nome de Deus em benefício próprio. E pior, e muito pior, é quando você escraviza a consciência em nome de Deus para tirar proveitos. Meu Deus. Ele desce para Betânia e todo dia ele sobe para Jerusalém, durante toda essa semana da Páscoa. Claro, ele só vai subir até a quinta-feira. Aliás, até a quarta, porque na quarta ele é preso à noite e na quinta ele é crucificado. Mas quando ele desce, no dia seguinte é quando acontece a passagem da figueira, né? Quando ele narra aquela parábola, quando ele diz: eu tenho fome. É estranho Jesus dizer que tem... Eu não vou falar da segunda parte, porque a segunda parte dessa parábola é a que trata da fé. Eu não vou falar da parábola da fé, na parte da fé. Eu vou falar apenas com relação ao que diz respeito à nossa parábola. O que é que ele está querendo dizer quando ele diz: tenho fome? E ele vai direto para a figueira. Primeiro a gente tem que analisar o seguinte: se ele passou a noite na casa de Lázaro, com Marta, com Maria, eu duvido que Maria fosse deixar ele sair de casa sem fazer um café da manhã. Ele estava alimentado, assim como todos os discípulos, todo mundo estava alimentado. E observe que nessa parábola, que eu quero registrar, estavam todos os discípulos, com exceção daqueles que já tinham parentes em Jerusalém e já tinham dormido em Jerusalém, tinham ficado em Jerusalém. Mas todos aqueles que seguiam Jesus e que não tinham parente em Jerusalém, como Tomé, por exemplo, todos estavam presentes. É tanto que nós vamos ver que essa parte da figueira, essa parábola da figueira, é registrada por todos os evangelistas sinóticos, né? Então observe, por que é que Jesus vai até a figueira se não era a época de figo? Aí precisa que nós tenhamos um certo entendimento. Porque os discípulos olharam para Jesus e não disseram: mestre, não vá na figueira que não tem frutos. É que a figueira, diferente das nossas frutas, ela primeiro dá o fruto, depois ela dá a folhagem. Então toda aquela figueira que tiver folhagem é porque tem fruto. Então quando ele disse: tenho fome, e olhou para a figueira, e ele foi em direção à figueira, e seus discípulos olharam e viram, porque não era a época de figo. O figo só se daria no final de abril ou no início de maio. Faltava um mês ainda, porque isso era início de abril quando ele estava lá, né? A Páscoa é início de abril. Então, o que é que...
Por que os discípulos não comentaram com ele? Porque estava tudo certo. Só que ele chega na figueira e só vê folhagem. Cadê os frutos? E se nós formos observar quando ele diz tenho fome, em todo o missionato de Jesus, ele só disse duas vezes tenho fome. Uma foi aqui, quando ele saiu de Betânia, que ele encontrou a figueira. E a outra vez foi quando ele, ao invés de descer, em uma certa ocasião, descendo de Jerusalém, e ele, em vez de seguir por Jericó e ir para Betânia, ele desceu e foi para Samaria, no diálogo com a samaritana. Quando ele chega lá, no poço de Jacó, ele diz, tenho fome. E seus discípulos foram à cidade correndo para ver o que encontravam na cidade, para trazer para ele. E quando voltam os discípulos, eu não vou fazer comentários sobre a samaritana. Quando ele volta, eles notam que Jesus está falando com a samaritana. E eles dizem, Senhor, eis o que temos para te comer. E Jesus disse, não, a comida que eu tenho para comer é diferente da de vocês. A comida que eu tenho para comer é satisfazer a vontade daquele que me enviou e cumprir os seus desígnios. Então a comida de Jesus não era material. A fome dele não era material. Então quando ele vai buscar a figueira, ele não vai buscar uma figueira, frutos para se alimentar. Ele vai observar, sim, se tem frutos na figueira. Ou seja, se tivesse frutos na figueira, nós vamos chegar lá. Compreenderam, então, a razão do porquê? Se nós formos observar no Velho Testamento, as profecias de Oséias, no capítulo 9, versículo 10, Oséias diz o seguinte, achei a Israel como uvas no deserto, e a vossos pais, os pais da igreja, os anciões, aqueles que tinham a obrigação de conduzir a sociedade no rumo certo. E encontrei os vossos pais como fruto temporal da figueira. Então aquela figueira era uma figueira temporânea. Por isso que ela dava frutos, era para ter frutos antes do tempo. Encontrei os vossos pais como frutos temporâneos da figueira. Jesus segue o caminho e vai até Jerusalém, indo passar o dia em Jerusalém. E quando ele chega, antes dele adentrar ao templo, os fariseus e os saduceus já estavam esperando por ele, porque sabiam que ele ia chegar. E quando ele chega, o que é que ele faz? Ele começa a curar. E os fariseus e os saduceus estão apenas olhando, observando ele curar os cegos e aqueles aleijados, porque leprosos não podiam chegar na entrada do templo. Né? Eles não permitiam, os fariseus não permitiam. Por isso que eles estavam ali cedo, para não permitir que leprosos também chegassem ali. E quando os anciões chegam, está Jesus curando. Curando. Aí eles perguntam, os anciões perguntam, com que autoridade fazes isto? Ou de quem? Quem é que te deu autoridade de fazer essas coisas? Querendo que Jesus dissesse, é o Pai. Porque se Jesus dissesse, é o Pai, iria contrário à escritura de Moisés, e aí os fariseus poderiam prendê-lo. Ou todo o exército podiam mobilizar-se para que os políticos pudessem enviar os seus soldados e prendê-lo. E toda a humanidade, quem estava presente ali, sabendo das leis de Moisés, embora aceitando Jesus como um novo Messias, mas iam ficar a lei de Moisés, ninguém pode contestar, né? Que era o rito judeu da época. Né? Então, Jesus habilmente diz, tudo bem, eu vou lhe responder, mas primeiro vocês teriam que responder uma pergunta que eu faço. E eles disseram, ok, nada mais justo. Aí Jesus pergunta, quando Jesus pergunta, o batismo de João era do céu ou era dos homens?
E eles então ficam meditando. E vão confabular entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que então vós o não crestes? Por que não creste nele? Porque não acreditaram nele. Não é? E se dissermos dos homens, todo o povo nos despojará, pois estão convencidos de que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. Jesus então lhe disse: nem eu vos direi com que autoridade faço isso. Sábia a colocação de Jesus, né? Sábia a colocação de Jesus. E é nesse momento, em cima dessa passagem, que Jesus conta, e vou lhe dizer uma parábola. Escutem essa parábola. E diz a parábola dos dois filhos. O que parece, e aí quem está dizendo sou eu, o que me parece, que não foi compreendida por todos. Não foi compreendida por todos. Por que não foi compreendida? Não foi compreendida porque, observem, se nós observarmos, existem 4 evangelhos canônicos. O que são evangelhos canônicos? São aqueles evangelhos que a igreja adotou para fazer os seus dogmas. E tem 3 evangelhos que são sinóticos. São aqueles evangelhos, o que são sinóticos? São aqueles evangelhos que, embora ditos de formas diferentes, mas têm o mesmo sentido, convergem para o mesmo sentido. E se nós observarmos, a parábola dos 2 filhos não foi registrada, só foi registrada por Mateus. O que me dá a entender de que ela não foi bem compreendida, não somente pelos fariseus, pelos saduceus, pelos anciões do Sinédrio, mas também pelos próprios apóstolos de Jesus. Porque nós vamos observar que logo em seguida, quando Jesus termina de dizer a parábola dos 2 filhos, ele vai dizer a palavra dos lavradores maus ou dos rendeiros infiéis, como queiram, ou a parábola dos vinheteiros homicidas. Por que ele vem dizer isso daí? Me dá a entender de que eles não compreenderam bem o que Jesus quis dizer. Porque, observe, aí ele conta: ouçam então essa outra parábola. Como que diz, preste atenção a essa outra parábola. E aí ele conta: um certo pai de família construiu uma vinha com todos os apetrechos necessários a essa vinha, inclusive construiu uma torre com todos os equipamentos necessários e arrendou essa vinha. E chegando ao tempo de colher os seus benefícios, ele enviou os seus servos em busca daquilo que lhe pertencia. E o que os arrendatários ou os lavradores fizeram com os servos do Senhor que mandou buscar aquilo que lhe era devido? Eliminaram, mataram eles. E o Senhor enviou outros servos, e eles mataram. E enviou outros servos, e eles mataram. E enviou outros servos, e eles mataram. Os profetas. Então, o pai de família disse o seguinte: então eu vou mandar o meu próprio filho, porque pelo menos ao meu filho eles respeitarão. E o que vão fazer com o filho do homem? Vão matar o filho do homem. Quando Jesus então diz isso, ele pergunta: que, pois, o Senhor da vinha fará? E Jesus diz: ele virá, destruirá os lavradores e dará a vinha a outros.
Os fariseus, os saduceus e os anciões procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque perceberam que era contra eles que ele professava aquela parábola. Deixando, retiraram-se. Então a parábola dos 2 filhos agora passa a ter sentido. A parábola passa a ter sentido. Porque quando Jesus diz para eles, né, que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino dos céus, agora está claro. Vós, que deveria trazer para a humanidade as orientações necessárias, explicar as verdades, ajudar a desenvolver as virtudes na humanidade. Não. Estão querendo tirar proveito para si próprio. Era isso que os fariseus, que os saduceus faziam. Tiravam proveito para si próprio. Quando Jesus foi colher os frutos que eles queriam ver, não eram as folhagens, as aparências, como eles faziam, beija a mão, beija o pé. Eles gostavam de se vangloriar da autoridade que eles representavam. E o Senhor Davi, embora tendo enviado tantos profetas antes para avisar a eles, para despertar a eles, e o que eles fizeram com os profetas? Eliminaram-os todos, inclusive o Filho do Homem. Então era isso que Jesus estava querendo dizer na parábola dos 2 filhos, que, ao meu ver, não foi bem entendido. Porque faltou aos judeus a sensibilidade de compreender que todas as regiões do mundo têm suas missões. Todas as regiões têm missões. E a missão dos judeus, que foi recebido pela primeira revelação, que tinha o compromisso de passar para as outras nações, o conhecimento espiritual do monoteísmo e da religiosidade, eles não o fizeram. Eles imaginavam que o Messias vinha para livrar dos romanos e com a guerra dominar o mundo e eles serem detetores do mundo. Não, não era desse jeito. Porque nós vamos observar que outras regiões do mundo, no planeta Terra que eu estou falando, não é, receberam missões e as cumpriram. E nós vamos ver que Roma, que recebeu a missão da justiça, ela cumpriu perfeitamente, que até hoje, se nós quisermos estudar direito, justiça, alguma coisa voltada para esse foco, nós, na sua base, nós temos que ver a literatura romana. Nós temos que ir buscar as orientações romanas de justiça das leis, porque também e até hoje ele divulgou os seus conhecimentos e compartilhou com todo mundo. E em todo mundo se vive isso. E se nós formos observar a Grécia recebeu a missão da filosofia, da ciência. E até hoje, se alguém quer estudar filosofia, o que é que vai estudar? Na sua base, na sua origem, vai estudar os filósofos gregos. Vai estudar na ciência os cientistas, os que dominaram a medicina de então, a própria ciência de então. Não é verdade? Que foram da Grécia. Então, aí cabia aos judeus ter divulgado a religião, a religiosidade para todos. E eles dominariam o mundo, assim como a Grécia dominou no conhecimento da filosofia, no conhecimento da ciência, assim como Roma dominou no conhecimento da justiça. Os judeus dominariam, o povo judeu dominaria o mundo com o conhecimento da religiosidade. E por que eles foram os primeiros? Foi por conta disso.
Só que o orgulho e a vaidade neles se exacerbou de tal forma que eles perderam essas possibilidades. Daí, ser transportada para a França e depois para o Brasil. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Não é verdade? É maravilhoso nós termos essa consciência. Então, o que cabe a cada um de nós? Que nós tenhamos a compreensão, voltando à parábola dos dois irmãos, que nós tenhamos a compreensão que é necessário o trabalho, que é necessário que nós nos fortaleçamos diante das dificuldades, que busquemos ajuda, auxílio, e a quem nós devemos buscar esta ajuda, este auxílio? A quem possa nos ajudar. E quem é que pode nos ajudar quando nos voltarmos para as necessidades espirituais? É a Deus, é a Jesus, são os bons espíritos que nós devemos procurar. Mas para isso sabemos que nós precisamos nos desvincular dos erros do passado. Então temos que aceitar as dificuldades. Então precisamos ter a coragem. Precisamos lutar pelas nossas necessidades. Sim, eu preciso sobreviver. Quanto mais vida eu tiver, mais possibilidades, teoricamente, eu terei de me instruir, da busca dos conhecimentos tão necessários para a nossa evolução espiritual e moral. Eu quero aproveitar para desejar a todos, a essa família maravilhosa na Seara de Luz, que continue esse trabalho que dignifica, esse trabalho de honradez, nesse trabalho de paz, de luta, nesse trabalho de que as dificuldades não são poucas, mas que vocês enfrentem essa dificuldade e que Jesus esteja sempre junto a vocês, emanando inspirações boas, salutares, e que os orientadores espirituais desta casa, como a Irmã Teresa, coordenadora de todos os trabalhos, possa continuar perecendo de todos vocês a compreensão, a busca do entendimento e o desejo de continuar fortalecidos na paz e no amor de Jesus. Que assim seja, meus irmãos.